Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre alguns assuntos relacionados ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas especialmente sobre a infância de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as informações que os evangelhos nos apresentam, como que a gente sabe e tem uma noção de como foi a infância do nosso Senhor Jesus Cristo, por que ficou tanto tempo, por que será que a gente tem tanto tempo sem informação, né, sobre Jesus? A gente sabe até os 12 anos, depois só até os 30, a partir dos 30. O Padre já deu uma dica, porque os evangelistas estavam preocupados com a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, com o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, e não com um relato histórico, né? Mas 2 dos evangelistas trazem bastante informação sobre a infância do menino Jesus. Aí, Padre Guido, no bloco anterior, eu deixei um assunto aqui que o senhor retomasse agora a partir desse bloco, relacionado aos reis magos, né? A tradição, a gente acabou adotando 3 reis magos. Primeiro de tudo, eles eram magos? Que tipo de magia eles faziam? Certo. Segundo, quantos eram, ou quanto a gente imagina que possam ser, se são 3 mesmo ou se não são? E falar um pouco sobre os presentes que eles levaram para Jesus. Certo. Deixamos em primeiro bem claro o seguinte: somente o evangelista Mateus que fala deste episódio. Certo. Lucas, que fala da infância de Jesus, não cita o episódio dos magos. Não eram reis, não está escrito, e não eram 3. O evangelista Mateus fala alguns Certo. magos do Oriente. Eram pessoas sábias, talvez pessoas que estudavam muito até a astrologia, inclusive quando se encontraram com o rei Herodes, falaram que estavam acompanhando o caminho de uma estrela. Certo. Exato. Desculpa um interrompimento aqui, Padre Guido, rapidinho. A astronomia e a astrologia, naquele período, não eram ciências tão bem diferenciadas. Estudiosos dos astros. Exato. Mas hoje existe, claro, uma diferença entre essas 2 ciências, mas estudiosos dos astros, seja de astronomia ou astrologia, não é isso, Padre Guido? Perfeito. Agora, está escrito que eram magos, gente também de destaque até social. Por isso, imaginamos gente, caravanas, não somente com os 3 que nós colocamos até dentro do presépio, né? Provavelmente vários. Várias pessoas depois, é como acontece hoje, quando uma autoridade, um presidente da República vai para cá e para lá, nunca vai sozinho, há sempre uma caravana que o acompanha, né? Naquela época, com aqueles meios de transporte, né? Talvez camelos, talvez burros, cavalos, etc., né? E com tanta gente que os acompanhava. E eles seguiram o caminho desta estrela, que exatamente na altura da cidade de Jerusalém desapareceu. Foi aí que eles sentiram a necessidade de fazer uma pergunta para o rei de Jerusalém, era o rei Herodes. O rei Herodes não sabia de nada disso. Ele também chamou os sábios, os astrônomos ou astrólogos, né, daquela época, que trabalhavam perto dele, e eles responderam. Alguém disse: olha, eu vi na Bíblia que vai nascer em Belém. Belém, na época, era como se fosse um distrito de Jerusalém. Certo. Mas eram 7, 8 quilômetros longe. Hoje está tudo dentro da grande Jerusalém, né? E o rei Herodes, usando uma aparência, digamos assim, tipicamente hipócrita, falsa, disse para os magos o seguinte: vão até Belém, procurem, e quando encontrarem, depois vocês me avisem para que eu também possa ir adorar o rei dos reis que deve chegar. Mas disse isso querendo e planejando já de acabar logo com o menino Jesus. Os 3 magos foram para Belém, encontraram o menino Jesus, um pequeno pormenor, né? O evangelista São Mateus, no seu evangelho em língua aramaica, traduzido também para a língua latina por São Jerônimo, usa esta expressão, lá em Belém, em língua latina, entrantes in domo, traduzindo para o português, entrando dentro da casa. Não se fala mais de manjedoura, de estrebaria.
Isto é, finalmente alguém, graças a Deus, abriu as portas para acolher o menino Jesus e Nossa Senhora e José. Nós continuamos, na verdade, com a tradição de colocar os magos dentro do presépio. Assim, nesse caso, Padre Guido, dá-se a entender de que não necessariamente a visita desses magos, reis magos, como ficou a tradição apenas 3, mas essas pessoas, provavelmente quando encontraram Jesus, ele não era tão recém-nascido assim. Não. Dá para entender nesse jeito. Exato, provavelmente a Sagrada Família já teria ido para casa e tudo mais. Sim, pelo menos já estava com alguns meses, pelo menos, né? Agora, este pormenor é importante, mas devemos destacar o significado da visita dos magos. Você me fez uma perguntinha que significa epifania. Isto é, a manifestação pública, porque Jesus é reconhecido por pessoas que vêm de longe, vieram do Extremo Oriente. Certo. Aliás, adiantando já, quando visitaram o menino Jesus, de repente os magos receberam mais uma visita de um arcanjo, foram avisados de voltar para a sua terra, mas não passando pelo centro de Jerusalém, para informar o rei Herodes. Né? Certo. E os magos obedeceram. Com as suas caravanas, todas aquelas pessoas voltaram para outro caminho. Diante deste episódio, o rei Herodes havia feito uma pergunta para os magos. Há quanto tempo você está no caminho, seguindo a estrela? E os magos responderam, há 2 anos. 2 anos. O que o rei Herodes fez? Chamou os seus soldados e deu ordem de matar os meninos homens de 2 aninhos para baixo, lá em Belém, pensando de incluir entre eles também o menino Jesus. Entendi. Agora, o que merece destaque neste episódio é o valor teológico dos 3 presentes. E sim, são 3 os presentes. E o que significa então, Padre Guido? Exato, o ouro, o incenso e a mirra. Oferecendo ouro, os magos reconhecem que Jesus é rei. Geralmente uma pessoa que usa muito ouro, né, uma coroa de ouro, né, é uma riqueza que destaca uma pessoa até no nível social. Certo. Quindi Jesus é reconhecido como rei através do ouro. Certo. Um dos magos ofereceu incenso. O incenso é aquela resina, né, que quando é a contato com uma chama, com umas brasas, solta um cheiro muito forte e a fumaça que sobe. O incenso é presente na história há milhares de anos e era usado para mostrar digamos, um culto de adoração para os deuses pagãos, etc. Os magos, doando incenso para o menino Jesus, reconhecem que ele é Deus. Bonito. Porque somente Deus deve ser adorado. Agora, a mirra. Muitas pessoas questionam, aliás, muitas até telefonam para os padres. Padre, mas o que é esta mirra? Qual é o significado? A mirra era uma pomada preta, muito densa e muito cheirosa, que era usada na hora da morte de uma pessoa. Alguém poderia dizer, mas padre, o menino Jesus acaba de nascer e recebe um presente para a morte. Aí que tem o sentido teológico. Quando falecia uma pessoa na época de Jesus, não existia nenhum meio de comunicação para avisar os familiares ou amigos, até para um breve velório, digamos assim. Então, o que faziam? Tiravam a roupa da pessoa morta e no corpo inteiro passavam esta pomada muito cheirosa, que é espalmada no corpo e penetrando no corpo do morto, atrasava de vários dias o processo de decomposição. Certo. E podia enfrentar até alguns dias a mais, dando assim uma possibilidade aos familiares de chegar aí e prestar uma homenagem. Né? Isso talvez para ressaltar a humanidade de Jesus? Exato. Para dizer,
você é rei, o ouro, você é Deus, o incenso, mas você também é homem. E como homem você irá morrer. Mas nós, desde já, queremos que o teu corpo não seja sujeito à decomposição, porque nós gostamos muito de você. Por isso é muito significativo este oferecimento, né, destes dons para o menino Jesus. E imaginamos Maria e José como devem ter guardado estes presentes, né, que vieram de tão longe, inclusive. Né? Bonito, muito bonito. Ô, Padre Guido, a gente está falando da infância do menino Jesus, ainda, claro, da primeira infância, das suas primeiras horas e meses de vida. A gente vai falar até um pouquinho mais aqui a questão do encontro no templo, quando Nossa Senhora se perdeu do seu filho aos 12 anos, depois se encontrou, a gente vai entrar nesse assunto já já. Mas, sim. Padre Guido, antes ainda do nascimento de Jesus, queria um comentário rápido do Senhor do encontro que tanto João Batista e Jesus tiveram antes de nascer ainda. É bonita essa passagem, Padre Guido. Aí deixamos o Evangelho de Mateus e vamos ler o Evangelho de Lucas. Certo. É ele que fala isso, né? Porque o arcanjo Gabriel, logo após ter anunciado o mistério da encarnação de Jesus, e logo após ter recebido, né, a resposta positiva de Nossa Senhora com aquelas palavras: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua mesma palavra, o anjo desapareceu e Maria obedeceu a uma ordem que o anjo lhe tinha dado, de ir socorrer e ajudar esta sua parenta Isabel, certo? Que apesar da idade avançada e também pelo fato de que era estéril, mas nada, repito, é impossível diante de Deus, estava já no 6º mês de gravidez. Certo. E Maria correu, belíssima palavra que Lucas coloca no seu Evangelho, traduzindo com San Jerônimo para a língua latina, festinans, em português, correndo. Maria correu às pressas, certo, de Nazaré, que é na Galileia, até uma cidadezinha, uma aldeia perto de Jerusalém, com o nome de Aincarim, onde morava Isabel e Zacarias, e Isabel estava já no 6º mês de gravidez. Né? Maria ficou 3 meses lá. E agora o que ele diz o evangelista São Lucas? Quando as duas se encontraram, Isabel e Nossa Senhora, na hora de dar aquele abraço, Isabel soltou uma frase que só se pode explicar, que foi divinamente inspirada. O que é que eu fiz para merecer que a mãe do meu Senhor me visite? Quem que tinha falado para Isabel que Maria era a mãe do meu Senhor? Somente uma inspiração do Espírito Santo. E o evangelista Lucas fala que João Batista no seio de Isabel, como também o pequenino Jesus que estava se formando, vibraram de alegria, pularam no seio. Eu quero só lembrar um comentário rapidinho, Padre Guido, porque o verbo, muito interessante isso, o verbo original do hebraico que foi usado nessa passagem tem a ver com uma tradução ao pé da letra, que para a gente ficou como vibrou, pulou de alegria, tremeu, estremeceu de alegria, mas é o mesmo verbo que também pode ser traduzido como dançou. Esse verbo, no hebraico, foi usado também na antiga passagem lá no Antigo Testamento, quando Davi dançou na presença do Senhor. É o mesmo verbo. É bonito porque, de certa forma, João Batista também dançou na presença do Senhor, pulou, se alegrou, etc. Só que agora de uma outra ótica, não mais como Davi diante da Arca da Aliança, mas agora diante do próprio Jesus. Se bem que Nossa Senhora, Padre Guido, também é chamada da nova arca, não é? Sem dúvida. Então, né? Também tem a ver, ele estava diante da nova arca, né? Olha, aí poderíamos ter uma palavra meio vulgar, assim, um concurso de santidade. Porque, olha, um mais santo que o outro, né? Zacarias, Isabel, João Batista, Nossa Senhora e Jesus. Pois olha isso, né? Foi um encontro extraordinário. Inclusive, Henrique, é bom que os nossos amigos telespectadores saibam que na arte cristã
Até na Idade Média, nós temos várias obras, várias pinturas de Nossa Senhora com duas crianças ao lado. Uma é Jesus, e outra é João Batista. Não temos, na verdade, episódio de um encontro, mas a piedade cristã religiosa criou também estas cenas. Pô, se eram primos, tem grande chance de que se encontraram mesmo. Com certeza, apesar da distância, né? exato. Inclusive, João Batista, não esqueçamos, que recebeu cedo a vocação de fazer algo para preparar o ambiente para acolher Jesus. Mas não acolher Jesus bebê. Jesus já era adulto, com 30 anos de idade, quando João Batista gritava, convertei-vos, no Evangelho desses domingos passados, no segundo domingo do Advento, falava exatamente isso, convertei-vos e crede no Evangelho, porque entre vocês está morando e vivendo um homem diante do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. Talvez isso aqui confirma aquilo que o senhor disse agora há pouco, já que só aos 30 anos que ele começou, vamos dizer assim, a apresentar Jesus, se é que a gente pode dizer, anunciar, preparar o caminho do Salvador, daquilo que o senhor falou agora há pouco, que os evangelistas estavam preocupados com o ministério de Jesus. O ministério de Jesus. Sim, inclusive é bom, não vamos sair da estrada para anunciar aos nossos amigos que Mateus, Marcos e Lucas, todos os três, falam do ministério de Jesus como adulto, ao passo que João fala também, ele, é claro, do ministério, mas com um destaque especial. Ao passo que Mateus, Marcos e Lucas contam tantos episódios da vida de Jesus, João está mais interessado em contar, em relatar os discursos de Jesus. Certo. Hoje nós temos um patrimônio, gente, extraordinário de sabedoria e de ascética, graças ao evangelista São João, que relatou. Ora, devia ter uma memória até não comum este homem, né? Pois é. E hoje nós encontramos os textos originais que são uma aula constante, digamos assim, para o crescimento da nossa vida cristã, no pleno respeito da profissão, do estado de vida que nós abraçamos. Muito bem, Padre Guido, a gente vai para mais um intervalo. Tem dois assuntos que nós não podemos encerrar o programa sem um comentário do senhor. Bom, o primeiro deles, que se o senhor falará no próximo bloco, é a questão do que aconteceu com Jesus aos 12 anos, que é a principal informação que a gente tem da infância de Jesus, início já, da pré-adolescência, Jesus com 12 anos. Então você vai explicar um pouquinho para a gente dessa passagem. E vou fazer uma pergunta também sobre São José. Será que São José não estava presente até o dia da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que... O que aconteceu com ele? O senhor vai explicar para a gente o que a gente pode ter de fonte para entender isso e o que a igreja ensina sobre isso. Perfeito. Vamos para o intervalo então, daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Até já.